Fala, meus queridos alunos e alunas inscritos no canal. Quem não é inscrito também, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do professor Daniel. Tudo bem com vocês? Olha só, pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer a correção do PET volume 3, a semana 1 do 9º ano, beleza? Antes de fazer a correção, reforçar aquele pedido, né? Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, comente, curte, né? Compartilhe aí com os colegas de vocês para que a gente possa crescer e o conhecimento chegar cada vez mais a mais alunos. Beleza, galera? Então, vamos nessa? Olha só, meus queridos, nesse PET volume 3, né? Então, na semana 1 aí, trouxe para a gente o gênero textual artigo de opinião, certo? Aí vocês já devem ter lido, né? Esse gênero textual, já devem ter buscado aí, né? Outras fontes para saber o que consiste o gênero textual artigo de opinião. E aí trouxe para a gente fazer aqui a leitura de um texto, né? De um artigo de opinião e responder as questões voltadas para esse texto. Então, eu não vou fazer aqui a leitura novamente, acredito que vocês já devem ter lido, e vamos então diretamente para as nossas respostas, né, para o nosso gabarito, beleza? Então vamos lá, olha só. Aqui na questão número 1, diz o seguinte: qual é o tema abordado nesse artigo de opinião, né? Nesse artigo aqui que lemos, né? Que vocês já devem ter feito aí a leitura. Olha só, o artigo de opinião então traz como tema aí o alto índice de acidentes de trânsito no Brasil, não é isso? Então aqui a resposta é esta aqui, né? O alto índice de acidentes de trânsito no Brasil. Beleza? A questão número 2. Qual é a posição, ponto de vista sobre um tema polêmico defendido pelo autor do texto? Então, nesse artigo de opinião aqui, como vocês já devem ter visto também, tem essa característica, né, de trazer aí um ponto de vista sobre um tema polêmico, né, sobre a questão do trânsito, né, dos acidentes, né, de trânsito, da falta de respeito no trânsito, né, da imprudência, enfim, todos os problemas voltados, né, para essa questão, né, do trânsito no Brasil. Então, qual é a posição desse autor, né, a respeito deste problema? Então, a posição dele é exatamente essa daqui, ó. O que ele prega, né? Ele defende que a educação de trânsito nas escolas é capaz de resolver ou diminuir os altos índices de acidentes de trânsito no Brasil. Então, para esse autor, a solução, né, o que ele acredita que melhore esse problema, né, que talvez não resolva, mas que diminua, é o que? Educação de trânsito nas escolas, já começar lá do início, né, desde os anos iniciais, trabalhar com os alunos isso aí. Bacana? Questão 3. Um argumento pode ser compreendido como uma afirmação seguida de justificativa ou uma aproximação de duas afirmações opostas, argumento e contra-argumento. Levando isso em consideração, quais os argumentos apresentados para sustentar a posição defendida no texto? Então, olha só, o argumento, né, trouxe aí uma afirmação do que é um argumento. É quando você faz uma afirmação e você justifica essa afirmação logo em seguida, né? Ou então quando você apresenta um argumento, né? Apresenta ali uma afirmação e traz um outro argumento contrário, chamado de contra-argumento, né? Então, levando isso aqui em consideração, quais são os argumentos apresentados para sustentar essa ideia aqui, essa ideia defendida aqui, nessa questão 2? Olha, para defender essa ideia, né, para defender esse argumento aqui, ele trouxe a seguinte afirmação, né, educação, principalmente nos países, né, que são aí exemplos de quando se trata de baixos índices, né, de acidentes no trânsito. Então, olha aqui, educação como elemento de transformação da sociedade, de exercício político e de participação das pessoas na produção do conhecimento.
Então, ele começa fazendo essa afirmação, trazendo essa justificativa, né, de que a educação é um elemento de transformação da sociedade, é um elemento de exercício político, as pessoas podem participar, né, da construção de conhecimento nessa sociedade. As pessoas não são apenas passivas, alguém que está ali para receber algo que foi criado por alguém, mas elas também podem participar desse processo aí, né, de produzir conhecimento. E seguindo, ele traz exemplo aqui de um país, né, um país que é um exemplo, né, onde a educação de trânsito faz parte do currículo escolar da criança desde os 4 anos de idade até a universidade, que por isso é o país com o menor índice de mortes causadas por acidente de trânsito. Então, observe que ele faz essa afirmação aqui e ao longo do texto ele vai trazendo exemplos, ele vai justificando para confirmar essa ideia que ele defende, beleza? Então ele traz exemplos aí desse país, né, que é um modelo, né, de como que deve ser aplicado aqui também no nosso país. Questão 4. A questão 4. O último parágrafo traz uma conclusão resultante da argumentação realizada ao longo do texto. Então, como nós vimos, a argumentação é isso. Ele fez uma afirmação, depois ele justificou, ele mostrou exemplos, e aí ele agora vai trazer uma conclusão sobre isso que ele fez, sobre essa argumentação. Qual é a conclusão que ele traz para o texto? A conclusão é esta aqui, né? A escola, ao trabalhar os valores como tolerância, responsabilidade, solidariedade e respeito no trânsito, ao longo do processo de ensino e aprendizagem, fará com que o consumo de bebidas alcoólicas, excesso de velocidade e participação em rachas sejam extintas ou insignificantes para as estatísticas. Certinho, galera? Então, ele traz essa conclusão, ele mostra que, né, se a escola trabalhar dessa forma, né, se a escola mostrar, né, desde lá da infância, que o aluno tem que ter responsabilidade, tem que ter solidariedade, tem que respeitar o colega, né, isso vai refletir lá na frente quando ele for um motorista, ele não vai beber, ele não vai entrar, né, em participação em rachas, em corridas ilegais, né, de carros, certo? Então é isso aqui a conclusão dele. É lógico que isso não é, vamos dizer assim, totalmente, né, certo, mas resolve em partes porque é exemplo como o país que faz isso, a Suécia. Bacaninha? A questão 5, né, é de marcar verdadeiro ou falso. Aqui nós temos as seguintes afirmações, vamos ver. Os temas encontrados nos artigos de opinião costumam ser polêmicos e de relevância social. É verdadeiro isso? Sim, nos artigos de opinião nós encontramos sim temas polêmicos e de relevância social, ou seja, tem grande importância na sociedade, é debatido por todos na sociedade, ou por quase todos, né? A B. O artigo de opinião deve ser assinado por autor, assumindo toda a responsabilidade do que escreveu. Isso aqui é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. A pessoa que escreve deve assinar e ela deve assumir a responsabilidade por aquilo que ela escreve ali. Bacana? A C. É um gênero textual pertencente à esfera artístico-literária? Não, né? Este gênero textual não pertence a essa esfera artístico-literária, né? Como a crônica, como o conto. Esse gênero aqui, ele faz parte do gênero da esfera jornalística, beleza? Assim como a notícia, como a reportagem, certo? E algumas crônicas também. Mas o artigo de opinião não pertence à esfera artístico-literária, certo? Não é um texto fictício, vamos dizer dessa forma, né? O verbo aparece no presente e no imperativo. Sim, o verbo aparece no presente e no imperativo nesse texto aqui também e em artigos de opinião como um todo, né? Geralmente dando orientações, pedindo para que as pessoas sigam ou o governo siga determinada opinião que ele traz ali. Então, por isso que é imperativo. E presente porque trata de um momento atual, não é isso? Então, meus queridos, aqui estão
as nossas respostas, mas aí fica a critério de vocês também, né, complementarem aí com opiniões de vocês, certo? Lógico que são muitas vezes opiniões, respostas pessoais, né? Mas aí vocês podem se basear no que eu disse aqui para fazer a correção aí da sua atividade. Beleza, meus queridos? Então vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.